Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez que é um react e meio. Eu gostaria de reagir a algumas notícias que saíram sobre o caso do Guarujá, né, o massacre que já está sendo chamado do Guarujá, e usar isso como desculpa para falar sobre segurança pública, sobre criminalidade e sobre esse caso e como esse caso conversa com a sociedade brasileira que nós construímos e com a sociedade brasileira que nós queremos construir no futuro, não é? Mas antes de a gente começar o assunto, que eu acho que é de uma importância e de uma seriedade muito grande para o nosso país, aqueles recados de sempre, né? Se você gosta desse canal, eu tenho que falar isso no começo, é meio que um chavão, é meio que uma lenda urbana que aqui no YouTube dá certo, eu tenho que falar, e eu preciso muito da sua ajuda. Então, like, compartilhamento, inscreva-se nesse canal, se você já é inscrito, compartilhe com o maior número de pessoas, porque eu acho que esse é um vídeo que pode ser muito interessante. Não querendo ser narcisista nem tal, não tenho relevância nenhuma de que outras pessoas têm, mas eu acho que é um assunto muito importante porque está produzindo muito conteúdo sobre esse assunto e se está produzindo conteúdo equivocado na minha visão, na minha leitura de ver o mundo, conteúdo que sustenta um tipo de discurso que é prejudicial para a população brasileira, para o povo brasileiro. Não sou político, não sou nada do tipo, mas sou um cidadão, um co-cidadão como vocês. E acho importante, já que eu tenho um canal, por que não falar disso também? Então, se você quiser dar um like, se você quiser se inscrever, tudo mais, eu serei eternamente grato se você quiser e se você puder. Para você que não sabe o que está acontecendo, tivemos uma operação policial no litoral paulista, mais precisamente em Guarujá, por conta de uma vingança. Então, segundo as informações que nós temos, público em geral, né? Eu estou falando aqui de informações de sites oficiais, não de mensagens por redes sociais e tudo mais. Estou falando de informações que foram apuradas. Um policial foi morto e os outros policiais da rota invadiram, teoricamente, a comunidade onde o assassino desse policial estava e executaram, mataram, se eu não me engano, saiu hoje de manhã, 14 pessoas. No momento desse vídeo que o Tarcísio está falando, tinha sido confirmado 10, mas já foram confirmados 14 no Guarujá. E, vamos falar mais pra frente disso também, já foram confirmados 2 homicídios em Santos. E a gente tem relatos de moradores que falam que estão na mesma esteira, estão no mesmo balaio, estão na mesma operação policial, vamos dizer. E quando essa operação foi executada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Liberal, PL? Ele é do PL? Não, se eu não me engano, ele não é do PL, né? Ele é do Republicanos. Desculpa, o partido dele eu vou ficar em falta, mas se eu não me engano, ele não é do PL. Ele veio a público comentar sobre a operação e ele falou o seguinte: nós estávamos no curso da Operação Impacto na Baixada Santista, no Guarujá, uma operação contra o tráfico de drogas que, infelizmente, tomou conta da Baixada Santista, pela proximidade com o Porto de Santos, pelas mazelas sociais, pela questão da geografia, né, pela favelização, enfim, o tráfico ocupou a Baixada Santista. E note, primeira fala problemática, né? Primeiro de tudo, ele trata isso como se fosse uma operação que tivesse seguidos parâmetros democráticos, parâmetros civilizatórios, parâmetros legislativos. E nós já temos informação que não se trata disso, se trata de uma operação de vingança. Nessas operações, a gente teve o falecimento do soldado Reis, soldado de rota, e que abalou muito a nossa polícia, abalou, acho que a nossa sociedade como um todo. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. É inadmissível que o crime ataque um policial. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Há de se ter o respeito com a instituição, há de se ter o respeito com a polícia. Eu sempre disse que sem ordem a gente nunca vai ter progresso. Então, a partir daí, a gente eclodiu uma operação, a Operação Escudo, para capturar os criminosos. E no dia de ontem, o atirador foi capturado. Um trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil, que envolveu aí recursos de inteligência, que nos permitiram identificar
todos que participaram dessa lamentável ocorrência. Ao longo do final de semana, parte das pessoas envolvidas já haviam sido presas, e ontem a gente teve a prisão daquela pessoa que efetuou o disparo, que foi conduzida pela própria rota, até a delegacia de polícia. A operação vai prosseguir, vai continuar, a gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista, e esse é um primeiro passo. Nós vamos levar para a Baixada Santista o aumento de efetivo, nós vamos levar para a Baixada Santista unidade da Polícia Militar, nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada, para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. A gente sabe o quanto a criminalidade tem assolado os moradores da Baixada Santista, e nós vamos aumentar o efetivo lá. Nós confiamos muito na polícia, que é treinada, Polícia Militar, uma polícia praticamente bicentenária, uma polícia que é profissional, que age com profissionalismo e deu uma grande demonstração de profissionalismo nessas operações. Nós não vamos deixar passar impune a agressão a policial. Não é possível que o bandido, que o crime possa agredir um policial e sair impunemente. Então, nós vamos investigar, nós vamos prender, nós vamos apresentar à justiça, nós vamos levar ao banco dos réus. Foi isso exatamente que foi feito nesse fim de semana. Então, eu estou extremamente satisfeito com a ação da polícia, extremamente triste com o que aconteceu, porque nada vai trazer o pai de família de volta. Nada vai trazer um pai de volta para aquele filho pequeno que perdeu, que não vai ter mais o convívio, com seu pai dentro de casa. Inclusive 10 mortes, né? Primeiro, sempre que a gente fala desse assunto, tem algumas coisas que eu, de antemão, já quero falar sobre. Alguns argumentos e algumas falas que se diz. Falar sobre esse assunto e falar que a guerra contra as drogas falhou, continua falhando e vai parar no futuro, é defender bandido? Tem muito essa caricatura, né? De que pessoas que defendem uma não enfrentamento, repressão, com base em história, baseado que a guerra às drogas não trouxe nada de vitória para a população e benefício para a população, é tratado como defensor de bandido. Perceba, guerra às drogas, e falar sobre esse assunto não é falar sobre o bem do bandido, mas falar sobre o bem da população. A guerra às drogas faz com que a nossa polícia brasileira, e são dados, seja a que mais mata e a que mais morre. Então, falar sobre isso, falar que operações como essa, que acontecem semanalmente, que acontecem no Brasil inteiro, que acontecem desde os anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, não trouxe nada de efetividade, porque nós estamos repetindo os mesmos tipos de operação desde a década de 80, 70, 90. Se mata traficantes, se mata crianças, mulheres, se mata policiais, numa guerra que não traz frutos para a nação, na segurança pública, porque se trouxesse, já deveria ter cessado. Ou me diga, quando que essa guerra será vencida pela polícia? Quando essa guerra foi vencida pela polícia? Então, falar contra isso, denunciar isso, é inclusive falar a favor do policial que está sendo treinado, que está sendo colocado para morrer e para matar os seus iguais. É uma guerra que coloca o povo contra o povo e não vai na raiz do problema. Por que há tráfico? É uma questão moral? Todas as pessoas que trabalham com tráfico são moralmente ruins? São todos psicopatas? São todos vagabundos? Então, você está me dizendo que desde a década de 70, 80, você está me dizendo que desde aquele tempo nasce e tem uma genética, existem genes que eu e você compartilhamos que tornam as pessoas bandidos? Existem genes, existem sequências de DNA que são transmitidas? Não, gente, isso é eugenia. Falar que a pessoa é marginal, é vagabunda, é simplificar a situação e não é tratar ela como boazinha. Não é porque esse argumento vem, né? Porque eu e você fomos treinados
e educados e dogmatizados desde pequeno, através de programas como Linha Direta, através de programas do Datena, através de programas do Marcelo Rezende, através do programa como, por exemplo, do Siqueira Júnior, mais atualmente, de que essas pessoas são moralmente ruins, elas nasceram desse jeito e elas merecem ser executadas. Mas isso não tem comprovação científica nenhuma, isso é um discurso eugênico. Isso é um discurso pseudocientífico que não mostra qual que é a realidade do crime. E nós fomos doutrinados com programas de péssimo gosto, como o do Siqueira Júnior, que cria uma teatralidade e vem falar pra você de CPF cancelado, como se essas pessoas fossem dignas de ser mortas. E a gente acha que isso é normal, mas não é normal, gente. Pesquise quantas chacinas tem por ano e a criminalidade continua. Quantas prisões são feitas de drogas, quantas prisões são feitas de arma. Ah, então não vai se fazer nada? Não, não é defesa de bandido e nem defesa de se fazer nada. É de pensar uma política pública que vá na raiz do problema. Que vá na raiz da solução. E não na guerra do povo contra o povo. Porque o policial que está lá morrendo é povo daquela mesma pessoa de quem ele está matando. Vindo do mesmo lugar, às vezes vindo do mesmo bairro, às vezes da mesma cor e da mesma condição financeira. Então, continuar defendendo a guerra às drogas, continuar defendendo operações como o Tarcísio está defendendo, é continuar a matança do povo contra o povo. E não resolver o problema. Porque daqui 2 anos, a polícia vai ter que subir de novo o morro. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, infelizmente, outro pai de família, outro policial vai morrer. E a gente e a polícia vai matar mais 10. E se resolver o quê? Nada. Se ano atrás de ano a rota tem que subir a favela pra matar 10 e pra morrer, o que se está resolvendo? Que país está se criando? Foi colocado na nossa cabeça que esse é o jeito certo. E vai demorar pra gente entender que não é o jeito certo. Não é um vídeo no YouTube, eu não tenho nenhuma propensão disso. Vai se demorar pra gente entender que esse não é o caminho certo. Porque a gente foi doutrinado, a gente foi educado a achar que criminalidade se resolve subindo morro e matando pessoas. Mas a história, se você discorda de mim, a história nos prova que fruto nenhum foi dado. Ou o PCC diminuiu. Ou o Comando Vermelho diminuiu. Ou as organizações criminosas diminuíram. O tráfico diminuiu. As operações policiais diminuíram. As mortes de policiais diminuíram. Porque se a guerra contra as drogas der certo, se matar 10 pessoas de 6 em 6 meses dá certo, me mostre nos dados quando parou de morrer policial. Quando a criminalidade diminuiu. A polícia do Brasil continua sendo a polícia que mais mata e que mais morre. Então falar contra a guerra às drogas é falar do bem-estar do policial também. É falar da reforma da polícia, é falar da sobrevivência do policial também, que está sendo levado por uma ideologia, por um tipo de doutrina, por um tipo de ensinamento, a morrer por ideais que não favorecem a ele e para matar povo da mesma gente dele, do mesmo like. Então essa é a primeira coisa. Não é dó de bandido. Não é que bandido não deve ser preso. Pelo contrário, ele deveria ser preso e julgado. As 10 pessoas, se forem criminosas que morreram, deveriam ser presas e julgadas, porque existe uma coisa chamada justiça, existe uma coisa chamada poder judiciário, existe uma coisa chamada processo, código civil, código penal. A segunda coisa que se fala muito, quando se fala sobre esse assunto. Ah, mas se fosse alguém da sua família, você com certeza ia ficar revoltado. Sim, é por isso que a justiça não é feita pela família. Porque já teve uma época que existiu isso de olho, por dente, e não deu certo. Porque isso se chama vingança, não se chama justiça. Se for, espero que nunca aconteça comigo nem com você, nós vamos ficar irados, porque a emoção humana irá tomar conta da nossa psicologia, da nossa biologia. E é por isso que nós não somos os juízes do processo penal. É por isso que existe um poder chamado Poder Judiciário e um código chamado Código Penal, e existe uma coisa chamada trâmites legais que não é julgado por nós.
assim, por promotores, por juízes, por advogados que não estão pessoalmente envolvidos no caso. E se for olho por olho, dente por dente, já diria o chavão, todo mundo fica cego, todo mundo fica sem membros, todo mundo se mata. Então, lógico, se fosse alguém da minha família, se fosse alguém da sua família, nós ficaríamos irados. Ficaríamos com sede de vingança. Ficaríamos com raiva, com ira, com ódio. Mas é por isso que, quando acontece um crime com a nossa família, é por isso que nós não julgamos o crime. É por isso que a gente, como sociedade, evoluiu e construiu um poder judiciário. Entende? A gente construiu instâncias de apelação, de julgamento, a gente construiu uma coisa chamada Código Penal, a gente construiu uma coisa chamada Código Civil, a gente construiu uma coisa chamada Constituição, mas a gente é levado a crer que existe um tipo de pessoa, existe um tipo de cidadão que não merece esses tipos de tratativas. Num vídeo recente eu falei sobre a questão do Brasil oficial e do Brasil real, né? No vídeo que eu tava reagindo ao Gil do Vigor. Que é um conceito que eu ouvi a primeira vez do Ariano Suassuna, que ele diz que vem de Machado de Assis, não sei, eu tô citando ele, né? Tô fazendo uma citação da citação sobre o Brasil real e o Brasil oficial, né? O Brasil oficial seria o Brasil dos poderosos e o Brasil real seria o Brasil do povo. E são casos como esse que nos mostram como nunca existiu democracia pro Brasil real. Nunca existiu lei pro Brasil real. Nunca existiu liberdade de expressão pro Brasil real. Essa democracia que se fala tão bonito nos noticiários, né? Que o Brasil oficial gosta tanto, que pessoas têm direito, não existe no Brasil real. E eu cito exemplos. A gente teve o caso do Thiago Brenade, né? Não sei como diz o nome dele, que morava num condomínio de alto padrão. E você pode pensar em outros. Se um cara como esse cometer um crime desse, a polícia irá invadir o condomínio dele? A polícia vai bater de porta em porta e matar moradores? A polícia vai sair quebrando tudo? Pro Brasil oficial, tem Estado democrático de direito, né? Essa palavra bonita, né? Bonita essa palavra, né? Pro Brasil real se tem liberdade de expressão, né? O Brasil oficial, quer dizer. Pro Brasil real, não. É por isso que a gente tem que falar sobre isso e contar sobre isso, porque nesse momento tem pessoas com o Arthur Duval, mamãe falei, falando que a polícia fez certo. Tem pessoas como o Tarcísio justificando, falando que a polícia foi certo, mas não foi. A polícia não cumpriu isso que todo mundo ama no Brasil oficial, que se chama Estado Democrático de Direito. A polícia cometeu ilegalidades. No Brasil, não há pena de morte. No Brasil existe uma Constituição, no Brasil existe um Código Penal, e não existe execução sumária nesse Código Penal. Não existe pena de morte nesse Código Penal. E a situação escalou mais ainda, né? A gente já tem notícias, ó, lá do Ponte Jornalismo, que é um jornal que fala muito sobre violência urbana, né? Massacre da PM na Baixada chega a Santos, denuncia moradores. Moradores da maior cidade da região apontam 2 mortes que teriam sido causadas por PMs na manhã dessa terça-feira, dia 1º de agosto. População das comunidades passa a ser responsabilizada, critica vereadora. A matança promovida pela PM paulista na Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo, deixou o município do Guarujá, onde se concentram as primeiras mortes, está atingindo outras cidades da região. Na manhã dessa terça-feira, policiais militares teriam baleado 2 jovens na região do Morro São Bento, na cidade de Santos, informam moradores da região. Até o momento, uma morte foi confirmada, mas moradores relatam uma segunda morte e denunciam que as vítimas estavam dentro de suas casas quando foram surpreendidas pela polícia. Relatos também dão conta de que policiais também deixaram armas e drogas no local como uma forma de encenar trocas de tiros. Qual o tipo de Brasil que vai sofrer esse tipo de abordagem? Existe uma coisa chamada mandato. Nenhuma casa de um cidadão brasileiro, teoricamente, inclusive que os liberais adoram, né? Proteção do direito à propriedade privada. Nenhuma propriedade privada pode ser invadida, inclusive por policiais sem mandato de busca.
Você não vê a polícia invadindo o Alphaville. Você não vê a polícia invadindo um condomínio de alto padrão. Porque pro Brasil oficial tem Estado Democrático de Direito. Porque pro Brasil oficial tem mandato de prisão. Pro Brasil oficial tem leis, né? Mas pro Brasil real não tem. Esse é um chamado à reflexão, à pesquisa. Pesquise e veja que a guerra às drogas não é a solução para a criminalidade brasileira. Enquanto nós, como sociedade, não pressionarmos as políticas públicas, nós, como sociedade, não quebrarmos com esse ciclo de violência, nós, como sociedade, entendemos que o que nos venderam nesses jornais, nesses programas politicalescos, foi uma ilusão, uma mentira e uma política de guerra do povo contra o povo, de morte do povo contra o povo, nós vamos continuar abrindo jornais de mês em mês e ver a execução de 10 pessoas como se fosse a solução para a política pública no Brasil, como se fosse solução para a criminalidade, e não é. Não é porque nunca foi. Porque a criminalidade nunca diminuiu, o tráfico nunca diminuiu. Não são essas políticas que diminuem o tráfico. As políticas só geram morte de pessoas contra pessoas. E, na maioria das vezes, se tem também morte de inocentes. Ou a menina Agatha Félix, no Rio de Janeiro, era culpada por tráfico de drogas. Ou a família que estava voltando de um chá de bebê e foi fuzilado seu carro com 80 tiros pelo exército brasileiro, estava envolvido com tráfico de drogas. Ou as crianças e vários jovens que estavam no massacre da Candelária eram todos traficantes. Os massacres que tiveram em Osasco e Barueri eram todos traficantes. E a gente poderia ficar aqui um dia de vídeo, eu poderia abrir uma live e ficar 24 horas falando sobre massacres e chacinas e perguntando se todos eram traficantes. E se eram todos traficantes, por que não foram todos presos? Porque em Osasco, por exemplo, os guardas municipais não deram voz de prisão se eram todos traficantes. E sim, foram disfarçados numa moto, pararam e atiraram em todos, sem perguntar quem era quem. Sem mandato de prisão, sem mandato de busca de apreensão, sem troca de tiro. E uma segunda coisa, junto com essa coisa de pensar o Brasil que a gente quer criar no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes, é engraçado ver esse movimento de certos setores da direita que gostam tanto de encher a boca para falar de democracia, né? De liberdade de expressão, de justiça, de constituição, né? Você vê o Monark falando lá, acorda, acorda, a ditadura já começou. Você vê lá uma mãe falei falando da ditadura do Lula, da ditadura comunista. Você vê eles falando lá sobre, não, vão censurar não sei quem. Não, porque Léo Lins perdeu os direitos. E você ainda vê esses mesmo pessoal, num momento como esse, não vão usar a sua plataforma para falar sobre direitos, né? Não vão usar essa plataforma para falar sobre democracia. Porque não é pros iguais, né? Não é pro Brasil oficial. Porque eles brigam pelo Brasil oficial, e você entenda isso. E quando eles falam de democracia, não é democracia pra você, não. Não é democracia pra eu, não. Porque o Monark, ele sentou numa salinha dele lá, abriu o computadorzinho dele, no ar-condicionado, teve um depoimento lá, tudo bonitinho. Com a Polícia Federal. Monark coringou porque tiraram o Twitter dele e o YouTube dele. O Léo Lins coringou porque, nossa, um vídeo, um show dele saiu do ar. E essas pessoas como... E você pode achar que não tá relacionado, mas tá relacionado. E pessoas como a mãe falei, como o BL, saíram em defesa. Meu Deus do céu, olha a democracia, tá se acabando. Nossa, ditadura, cadê a liberdade? E a liberdade dos moradores de Guarujá? E a liberdade dos moradores de Santos? E a democracia pra eles? E a democracia pra Marielle? E a democracia pro Anderson, que estava do lado da Marielle? E a democracia pra Agatha? E a democracia pros jovens? E a democracia pros jovens do massacre da Candelária? E a democracia pros jovens de Paraisópolis? E a democracia pra Paulo Galo, que foi sequestrado à luz do dia e torturado numa delegacia por ser um militante da causa dos trabalhadores? Você não vai ver essas pessoas falando sobre isso. E tome cuidado, porque essas pessoas lutam para a democracia para eles.
Eles se sentem atacados quando um show de humor deles é derrubado. Eles se sentem atacados quando os absurdos que eles falam são contestados na justiça, seguindo um trâmite legal. Qual desses humoristas foram presos? Qual desses podcasts foram presos? Todos tiveram direito a esse Estado democrático de direito. Todos esses tiveram direito a ampla defesa, advogado, sentaram numa salinha bonitinho, no ar-condicionado, não foram acordados de manhã com um fuzil na cara. Não foram acordados de manhã tendo essa casa revirada. Não foi dado um falso flagrante. Mas você não vai ver eles falar, não, sobre democracia para essas pessoas. O Brasil real é tudo vagabundo, né? Tudo bandido, não tem conversa. Não tem lei, né? Aí pode não ter lei. Aí a ditadura da bala pode falar, né? Aí, atravessar a Constituição, né? Que o monarca ama falar, que, nossa, o Xandão está atropelando a Constituição. Tem pena de morte na Constituição? Tem invasão de propriedade privada na Constituição sem mandato? Tem execução sumária na Constituição? É de se pensar. É de se pensar de tudo isso. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e ter a mente aberta sobre isso pra gente ver que estamos numa guerra do povo contra o povo. O policial tá sendo treinado pra matar os seus iguais e pra morrer numa guerra contra os seus iguais. Por uma causa que não é deles. Eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Já me estendi demais, já falei demais. Já me arrependi do que falei. Já não tenho nem coragem de subir esse vídeo. Mas é uma coisa que eu achei interessante falar, conversar. E gostaria de ouvir o seu lado. Gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Então deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando sobre esse assunto que é de importância vital pro futuro do Brasil. Tá bom? Se você quiser, se você puder, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Inscreva-se no canal, serei eternamente grato. Se você quiser e se você puder, tem vídeo quase todo dia aqui. E eu prometo que os vídeos são muito menos pesados do que esse, geralmente. O intuito aqui é fazer companhia um ou outro e aprender mais sobre o mundo. Mas no meio do caminho nós temos que falar sobre assuntos que tiram o nosso sono e nos embrulham o estômago também. Porque faz parte da pedagogia, faz parte do conhecimento, faz parte da companhia também. Então é isso. Agradeço muito se você ficou até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau.